Estamos de volta e a segurança alimentar, climática e energética mundial foram assuntos bastante discutidos na COP28, a Cúpula Mundial do Clima, que acabou essa semana. E o agro brasileiro participou da conferência, destacando as diversas oportunidades e contribuições do setor com essas pautas que são desafios mundiais. Sobre isso eu converso agora com o Muni Lourenço, que é vice-presidente da CNA e também foi chefe da delegação da entidade lá na COP28 em Dubai. Seja muito bem-vindo aqui ao programa, Muni. Obrigado, Yael. Boa tarde a você e a todos que estão acompanhando o Planeta Campo. Muito boa tarde para você também, né? Eu queria que você falasse um pouquinho como é que a CNA apresentou o papel do Brasil nesse desafio mundial de conciliar segurança alimentar, energética e climática, considerando a nossa projeção de se tornar a maior agricultura do mundo até 2035. Bom, Yael, a CNA participou de forma muito ativa e intensa, né, da COP28, cumprindo a sua missão, o seu papel de representar o produtor rural brasileiro, e não poderíamos estar fora desse evento que o mundo inteiro acompanhou, que é a COP28, sobretudo, levando informações fidedignas, dados sobre o agro brasileiro para melhor informar cada vez mais a opinião pública mundial sobre o papel e a contribuição do produtor rural brasileiro com essa questão. Nós verificamos nessa COP28, com muita clareza, de que o mundo inteiro, nos debates que ocorreram no evento, é, é, fixou de forma muito clara a relação muito próxima e direta entre a questão climática e a questão da segurança alimentar. E nós também, a CNA e o agro brasileiro, tem essa visão muito clara. São dois grandes desafios da humanidade e que precisam ser analisados de forma conjunta, né? O enfrentamento da questão climática, das mudanças climáticas, e, por outro lado, também o desafio da fome, do acesso à comida. E aí, nesse conjunto desses dois desafios, o nosso país tem uma posição muito central e cada vez mais relevante no contexto mundial da questão climática e da questão ambiental. E o produtor rural brasileiro vem dando uma contribuição muito importante, se posicionando, produzindo alimento para cerca de 1 bilhão de pessoas, né, e conciliando produção de alimentos e preservação ambiental. O Brasil, que sem dúvida alguma, e na COP isso ficou muito claro e exaltado pela CNA, uma potência agroambiental e energética. E parte da solução desses desafios, tanto da questão climática quanto da questão da segurança alimentar. Com certeza, Muni. Inclusive, né, a gente tem uma oportunidade aí no setor de energia, né? O texto final da conferência destaca a substituição completa dos combustíveis fósseis aí, né, nos próximos anos. E a gente também tem uma contribuição nesse sentido, né, Muni? Sim, o texto final da COP28 sinalizou, não é, com essa perspectiva da substituição gradativa dos combustíveis fósseis, petróleo, gás, carvão, e, por outro lado, também sinalizou claramente da importância do desenvolvimento, da ampliação da utilização das energias renováveis. E o Brasil é um exemplo de escala mundial de uma matriz energética limpa. E nós temos, então, aí também, com essa perspectiva que a COP28 sinalizou, a questão da energia renovável, uma oportunidade do país, inclusive, ampliar essa participação, não é, em termos de produção de energia limpa, inclusive para atendimento de outros países que têm essa demanda e essa carência a nível mundial. Com certeza, Muni. A gente tem aí os nossos biocombustíveis, né? O etanol, por exemplo, né? Que eu acho que se destacam ainda mais, né, Muni? Sem dúvida, né? O etanol e tantas outras energias renováveis. O Brasil é um exemplo, e essa sinalização da COP pode ser muito positiva para o Brasil e mais uma oportunidade importante, né, de ampliação da sua produção e também contribuição para a questão climática mundial. Bacana. E um outro assunto que foi bastante discutido na conferência foi o mercado de carbono, né? Um dos temas aí que a CNA também vem participando bastante, né? Eu queria saber um pouquinho como que vocês veem a inclusão ou não do agro no mercado regulado de carbono. Isso está em discussão na nossa Câmara. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, né? Se seria mais interessante a gente continuar participando apenas do mercado voluntário, ou se seria importante sim nós estarmos no mercado regulado. Como que vocês analisam essa questão, Muni? Veja só, os principais mercados de carbono regulado do mundo não incluem o setor agropecuário.
a ausência de precedentes, de metodologias, né, específicas e viáveis para a regulação do setor agropecuário. Então, essa inclusão, na visão da CNA, pode, de alguma forma, gerar custos adicionais ao produtor e impactar negativamente a economia como um todo. Então, a nossa posição, em alinhamento com a FPA, é de que o setor agropecuário não deve ser incluído no mercado regulado, assim como, volto a dizer, nos principais mercados de carbono dos países que já estão utilizando essa sistemática. Com certeza. Muni, agora uma outra questão também, né, relacionada a essa questão de mercado de carbono e de valorização dos nossos ativos ambientais, vocês levaram aí para a COP uma proposta de valorização das nossas áreas florestais preservadas nas propriedades, como as reservas legais, as áreas de APP. Então, como que essa proposta foi recebida aí na Cúpula Mundial do Clima e quais que seriam os caminhos para a gente realmente viabilizar essa valorização? A CNA tem colocado esse posicionamento por entender da importância de que haja um reconhecimento da contribuição que o produtor rural brasileiro presta em termos de serviços ambientais ao clima mundial, principalmente preservando 1/3 hoje da vegetação nativa intacta do Brasil. O país tem 66% da sua vegetação preservada e 1/3 disso dentro das propriedades privadas, e isso precisa ter o devido reconhecimento e ser elegível para efeito de créditos para o futuro mercado de carbono. Esse é o entendimento da CNA, o posicionamento da CNA, e que nós, mais uma vez, externamos isso na COP. Não é? Ainda não houve um acolhimento dessa proposta, mas a CNA permanecerá colocando, insistindo nesse posicionamento, porque nós consideramos muito importante, até como forma de incentivo para o produtor cumprir a legislação e continuar contribuindo para a preservação ambiental. Hoje, o que ainda temos, de acordo com o Acordo de Paris, é que as áreas elegíveis para efeito de crédito de carbono seriam as áreas em adicionalidade ao que a legislação já impõe. E a nossa posição da CNA é que não, que também as áreas dentro de reserva legal e áreas de preservação permanente sejam reconhecidas para efeito do mercado de carbono. Com certeza, até porque o produtor tem custos, né, para manter essas áreas, não é apenas deixar essas áreas lá que elas se mantêm sozinhas, o produtor tem custos com relação a isso. Agora, rapidamente, para a gente encerrar, Muni, a CNA promoveu um painel específico sobre geopolítica da segurança alimentar e o cientista e Nobel da Paz, Ratan Lal, elogiou o potencial da agricultura brasileira, né, inclusive falando aí como a gente pode ser, inclusive, fornecer tecnologia, né, fornecer capacitação para outras regiões do mundo, como a África, por exemplo. Como é que vocês veem essa questão? Primeiro, realmente foi muito gratificante ouvir de uma autoridade científica de renome internacional, um prêmio Nobel da Paz, Prêmio Mundial da Alimentação, o professor Ratan Lal, né, externar e colocar o Brasil, o agro brasileiro, como um exemplo notável de produção de alimentos com baixas emissões de gases de efeito estufa. Um exemplo para ser seguido, inclusive, pelo mundo inteiro. Então, isso é muito gratificante e acreditamos que essa proposta que o professor Ratan Lal externou no Dia do Agro, promovido pela CNA na COP28, de que haja uma cooperação do Brasil, principalmente com o continente africano, para que haja uma transferência dessas tecnologias, desse exemplo bem-sucedido do agro brasileiro, merece, com certeza, uma análise muito atenta, não é, para que isso possa vir a se concretizar. Afinal de contas, a geopolítica mundial é importante, a história nos mostra que a falta de alimentos traz instabilidade. Sim. Então, é muito importante que o acesso ao alimento, a segurança alimentar, e o Brasil pode dar uma grande contribuição em cooperação com outros continentes, como, por exemplo, o continente africano, sugerido pelo professor Ratan Lal. Então, a nossa visão é de que a proposta dele merece toda a atenção e uma análise muito acurada por parte do governo brasileiro. Sim. O setor privado, a CNA, estará aberta a discutir e colaborar com esse tipo de proposta. Com certeza. Muni, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Foi um prazer conversar com você e entender um pouquinho mais como é que o agro se posicionou aí na COP28.
Nós é que agradecemos, Yael, pela oportunidade. Boa tarde a todos. Muito boa tarde para você também. Planeta Campo, patrocínio. JBS, há 70 anos alimentando o que alimenta o mundo. UPL, reimaginando a sustentabilidade. Apoio. SLC Agrícola, produzindo com eficiência e sustentabilidade. Infinity, gestão de resíduos. Campo Forte, o nosso forte é fazer você produzir mais. Cotton Wrap, melhor solução para enfardamento de algodão, 100% brasileira. Associação Brasileira dos Criadores de Zebu, a BCZ de todos.